Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos, amém, que bom que você está aqui nessa noite, me sinto muito feliz, muito honrado, por poder ter sido designado pelo nosso pastor, para estar aqui, lhe substituindo neste culto da família. Que bom que você veio, assim como a Bíblia nos ensina. Jó, todos os finais de tarde, reunia a sua família, e ele reunia para sacrificar ao Senhor, e os santificar, pois ele dizia: porventura os meus filhos pecaram contra o Senhor, e ele fazia isso com prazer. E eu louvo a Deus por você estar aqui junto com a sua família, neste primeiro dia da semana, para iniciar a semana, cheio da palavra de Deus, da resposta do Senhor pela palavra, para as decisões que precisam ser tomadas no decorrer da semana, e na direção do Espírito Santo da sua palavra vencer as lutas, não é? Porque não é porque nós somos cristãos que nós somos imunes de ser provados pelo Senhor e de o Senhor permitir as provações normais e cotidianas virem contra a nossa vida. E qual é a diferença entre o ímpio e o que serve a Deus? Pois se para o ímpio e o que serve a Deus vêm as mesmas provações, do que adianta servir o Senhor? O que adianta é que nós somos sensíveis à sua palavra, e nós ouvimos a sua voz, e nós colocamos em prática. E isso faz uma diferença enorme diante das adversidades que a gente enfrenta. O ímpio, a solução para ele, os meios são os naturais. E para nós, a solução é espiritual. Não é que tudo nós espiritualizamos, mas em tudo nós confiamos no Senhor e com paciência vamos dando graça. E Ele vai nos conduzindo e nós vamos saindo de um problema, de outro, de uma situação e outra, que era irreversível, e nós olhamos para trás e dizíamos: meu Deus, lá atrás eu achava que eu não ia vencer essa. Como que eu passei com tanta facilidade? É a graça de Jesus em nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 22. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ismael. Ele está lá paparicando a netinha, dando suporte para sua filha, e deve fazer isso, tem que aproveitar os momentos. Eu sempre digo que pastor não é um robô, pastor é ser humano, pastor não é super-herói, pastor é frágil, pastor tem sentimentos, e pastor precisa viver os momentos importantes da sua família, porque eles passam e não voltam mais, e depois você olha para trás com pesar e reclama, né? Então a gente precisa, como diz Eclesiastes, lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, viver para Deus, mas também amar a nossa família e estar próximo dela, né? Então isso é importante. Gênesis capítulo 22, todo mundo achou? Aleluia! Vamos ler o texto? Gênesis capítulo de número 22, o versículo 1, que diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, ou iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou:
desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandiosissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Amém? Assentem-se, meus irmãos, por bondade, acomodem-se. Esta palavra não é uma palavra nova para a igreja do Senhor, é uma palavra muito conhecida e, quem sabe, já muito falada e proferida. Eu não quero entrar aqui na questão de teologia de prosperidade, até porque quando falamos de Abraão, estamos falando de uma pessoa muito importante. A gente sabe que desde o princípio Deus começou a igreja com famílias, e foi através de famílias que a igreja do Senhor foi sendo disseminada, instituída, e hoje nós estamos aqui nessa noite para trabalhar neste culto, falando sobre a obra de Deus em família, né? E é glorioso quando nós temos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e deixar Deus trabalhar, porque às vezes a gente é egoísta sendo um pai de família, sendo um sacerdote do lar, sabendo que a responsabilidade está em nossos ombros, e às vezes a gente toma uma decisão, e essa decisão às vezes não está de acordo com a vontade do Senhor, e a gente acha que o que está em jogo é só o que a gente quer, mas o que está em jogo é toda uma família, nossa família inteira. Eu não sei se os senhores lembram, eu não quero fugir aqui do texto bíblico, mas quando um homem chamado Jonas, ele decidiu não fazer a vontade de Deus, e ele tinha os seus motivos para isso, ele tinha, e todos nós temos. Se nós procurarmos uma desculpa para não ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer, nós teremos muitas e muitas desculpas para não fazer a vontade de Deus. Só que existe uma consequência. Eu não sei se os mais estudiosos é a lei de Newton, né? Enfim, eu não sei se é isso que se fala, né? Mas toda ação, ela gera uma reação, é isso? Não sei se é isso aí, né? Ela gera uma reação, e a verdade é que você pode fazer a sua escolha, só que toda escolha terá uma consequência, e às vezes essa consequência, ela não vem naquele momento. É como uma semente que você planta, e ela vai levar um tempo para ela apodrecer, germinar, crescer e dar o seu fruto. E quando ela der o seu fruto, como diz as Escrituras, você pode até escolher a semente que vai plantar, é tipo uma fala de Jesus, né? Mas você não pode escolher a semente que vai, aliás, o fruto que vai colher. Você planta, o que você planta, você colherá. E quando eu olho para esse homem, cansado de esperar uma promessa, como todo o homem que casa, o desejo é ser um pai, ter uma família, e por certo, conhecendo a história de Abraão, o seu pai era um homem de fé, né? O seu pai, Naor, era um homem de fé, ele permeava a fé no seu coração, que a sua fé era volútil, era apoiada em deuses, né? Ele tinha estatuetas, e para cada dia da semana ele confiava numa estatueta daquela. Só que nenhuma das estatuetas de seu pai Naor era o suficiente para satisfazer a fé que Abraão tinha no seu coração. Ele queria algo a mais, ele queria algo cumprido, ele queria uma palavra de aliança, uma palavra de compromisso, que aquela estátua que não lhe respondia, agora pudesse um Deus lhe responder. E nessa insatisfação de não poder ter o que ele mais desejava, e às vezes é assim que Deus faz, ele pega aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa, e usa contra a gente, porque ele tem os seus planos também.
É aquilo que a gente diz, às vezes os nossos planos são importantes para nós, mas não tão importantes quanto o plano que Deus tem para a nossa vida. E aquele plano tão pequeno acaba se tornando um plano grande nas mãos do Senhor, quando nós unimos a nossa fé com a vontade de Deus e nos entregamos aquilo que o Senhor deseja em relação à nossa vida. E Abraão teve um encontro com esse grande Deus, esse único Deus, o Deus verdadeiro. Não um Deus que ouve, mas não fala, não um Deus que vê, mas não vê, né? Não um Deus que não ouve, um Deus que não toca, um Deus que não anda, um Deus que, enfim, é imóvel. Um dia ele estava cuidando do rebanho de seu pai e Deus se apresenta para ele, e eu não quero me parar aqui, mas eu quero ficar na questão do sacrifício. Mas ele fala com Deus, Deus fala com ele, Deus preenche esta insatisfação que havia no seu coração, fazendo-lhe uma promessa, e esta promessa é uma promessa condicional, é uma promessa posicional. Existem promessas na Bíblia do Senhor que não nos exigem nada, a gente só precisa crer e viver ela, mas tem promessas de Deus na nossa vida que exigem uma parte do nosso esforço. Nós precisamos lutar contra as dúvidas do nosso coração, nós precisamos lutar contra as incertezas e contra o tempo de espera, e ir em direção, às vezes sem ver a promessa que o Senhor fez, mas acreditar, ir em direção. Isso se chama viver por fé, não por vista. Sabe aquela pessoa que ela diz assim, eu até creio se eu ver, é que nem Tomé, eu acredito na promessa, mas se eu tocar, eu acredito que existe, eu acredito que é real, mas se os meus olhos verem. Então isso não é viver por fé, isso é viver por vista. E Paulo, quando ele, como foi muito citado aqui, quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu o que era viver por fé e não por vista, e ele foi vivendo de glória em glória. E falando de Abraão, ele foi citado também por Paulo, ele foi citado também pelo nosso mestre Jesus, e eu sempre digo que o nosso ponto de partida teológico são as falas de Jesus. Se as falas de Jesus corroboram para aquilo que foi realizado no passado, então nós acreditamos que elas são reais e elas são verdadeiras. E a gente percebe que quando Jesus está falando, no Evangelho de João, se não falha a memória, capítulo 8, versículo 32 em diante, ele está num embate, né, na questão de manifestação divina, de realizações espirituais. Ele estava falando sobre libertação, sobre expulsar demônios, sobre libertar pessoas no poder que foi recebido do Espírito Santo. Você sabe, Jesus viveu a sua vida intensamente sobre a obediência do Pai. Ele não fugiu 1 milímetro sequer daquilo que Deus tinha desejado para a sua vida. E aqui está o segredo da vitória. Não é você crer verbalizando, é você crer andando, é você crer se posicionando. Para Deus, crer não é você balbuciar palavras dizendo eu acredito. Para Deus, crer tem uma conotação de Deus falar e você colocar em prática. Deus não vê palavras, Deus não ouve as palavras, Deus vê as ações dos homens. E à medida em que os homens vão praticando aquilo que Deus pede dele, é sinal de que a palavra entrou no seu coração e ela está causando efeito na sua vida. Ela vai expurgando aquela fé natural. A fé natural todo mundo tem, mas a fé para obedecer a Deus é a fé que te salva de todos os males que vêm atormentando a sua vida. Deus não quer salvar o homem só para ir para o céu, Deus quer salvar o homem de todos os tormentos naturais que estão em volta da nossa vida por causa da decadência humana, por causa do pecado natural que entrou no homem. E a gente vai vivendo e vai percebendo que essa natureza humana, ela nos leva a se afastar da verdadeira fé em Deus. E quando nós olhamos para Abraão, na conversa de Jesus com os fariseus, fica muito claro, eles julgam Jesus e Jesus joga na cara deles, dizendo assim, vocês dizem que eu expulso demônio por Beelzebu. Existe uma contradição nessa fala, porque um reino dividido contra si, é lógico, ele vai ruir, ele não vai permanecer de pé. Então até os demônios não são desorganizados. Agora eu vou dizer a vocês, preste atenção no que eu estou falando. Jesus disse para eles assim, se vocês que dizem ser filhos de Abraão e julgam ter o sangue de Abraão na veia de vocês, por que é que vocês não praticam as obras que Abraão praticou?
Vocês falam de Abraão de boca cheia, mas vocês não imitam Abraão. Então a fé de vocês não é verdadeira, a fé de vocês não é volútil. Vocês podem até se considerar filhos de Abraão pelo sangue que corre em vocês, mas pela fé vocês não têm parte alguma com Abraão. Agora eu vou dizer para vocês, se vocês crerem em mim, eu sou antes de Abraão existir, eu sou antes de Moisés existir, eu sou aquele que se revelou a eles, e digo: conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Então Jesus, naquele embate, sabe, citou Abraão para dizer que a fé de Abraão não era uma fé para receber coisas, não era essa a intenção. Abraão precisava, mas a maior fé, e a maior e verdadeira fé que havia no coração de Abraão, quando ele conheceu esse único Deus, insatisfeito com os deuses que não falavam, que não tocavam, que não se importavam com a vida dele, agora ele estava disposto a seguir ao fio da meada, ao pé da letra, tudo o que esse Deus lhe pedia para ele fazer. E a Bíblia vai dizer, queridos do Senhor, que Abraão recebeu a promessa do Senhor para ter um filho do seu próprio ventre. Antes de receber essa promessa, muitas promessas Deus fez para ele. Promessa, de acordo com a etimologia da palavra, é uma palavra de compromisso, que Deus faz com alguém, uma aliança, Deus faz um pacto. E eu digo aos senhores, quando Deus promete alguma coisa para alguém, não é como os homens falam e esquecem do que prometeram, mas Deus não. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Então eu digo aos senhores que têm promessa do Senhor pela palavra, não promessa da cabeça, não promessa de achismos, de invencismos humanos, não, promessas reais, promessas pautadas na palavra. Descansa o teu coração, porque o mesmo Deus que escolheu Abraão e o separou para depositar as promessas sobre a vida dele, é o seu Deus que vai cumprir a promessa que fez na sua vida. Eu não sei se você consegue acreditar nisso, eu acredito. A Bíblia vai dizer que aos 75 anos de idade, o Senhor apareceu a Abraão e também apareceu a Sara, a sua mulher. Deus disse a Abraão: tu serás pai, e em ti serão benditas as nações da terra. Eu vou te abençoar grandemente, você vai ser pai de uma grande nação. E se passou 25 anos, e a Bíblia vai dizer que Abraão, com 100 anos de idade, recebeu a promessa. E de acordo com a cultura ali que havia entre eles, da circuncisão, algo que Deus havia pedido por causa da andança pelo meio do deserto, também um pouco da falta de higiene que havia entre o povo. Imagina aquele povo como nômade, vivendo no meio do deserto, às vezes, quem sabe lá quanto tempo sem tomar banho, né? Quantas doenças foram adquiridas, quantas mulheres acabaram morrendo no meio do deserto, com doenças no colo do útero e tal. Então o Senhor diz assim, ó, corta o prepúcio, arranca o prepúcio de todo menino que nasceu, e vamos acabar com esse negócio dessas doenças que existem, enfim. Eu estou conjecturando aqui com os senhores, está certo? E quando Abraão teve o seu filho Isaque, os anos se passaram, e a Bíblia vai dizer que com todos os meninos que nasciam no meio do seu povo, ele circuncidava. Mas quando Isaque nasceu, ele retardou aquilo que o Senhor havia pedido para ele. Alguns vão dizer que Isaque estava já com quase 30 anos de idade, né? Enfim, pelas contas da idade de Sara, sua morte, e essa questão toda, vão dizer que ele estava com quase 30 anos de idade, e o Senhor então aparece para Abraão, numa madrugada de reflexão, de meditação nas coisas do Senhor, e a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Abraão assim, Abraão, eu quero que você saia da sua casa agora, e pega o seu único filho Isaque e vai, como eu fiz no princípio, quando eu disse para você, eu não ia mostrar para você o lugar, mas você tinha que acreditar. Então, fé é isso, é você acreditar na palavra de Deus, não cegamente porque você já experimentou. Quem aqui já experimentou o poder da palavra do Senhor? Então não é roubar a consciência, não é abdicar da sua decisão, é você conscientemente saber que o seu Deus é poderoso, porque se Ele falou com você, Ele não vai deixar você na mão. Se você andar com Deus, Deus vai andar com você. Se você fizer o que Deus te pediu, Deus vai fazer o que você precisa. Quem acredita, diga glória a Deus. Mas não é no sentido de eu ir fazendo troca com Deus. Eu faço para te me dar, eu faço para... Não, é o coração por inteiro, é a mente por inteiro, é o corpo por inteiro. Deus sabe quem é dele de verdade. Deus jamais vai chamar alguém para fazer uma aliança e um pacto, se Ele não souber que você é dele.
que você está disposto, que você é, como foi dito aqui na aula dessa manhã, corajoso, determinado, sabe, que Deus pode contar para você para aquela causa. Tudo tem uma causa, Deus tem a sua causa, nós temos as nossas causas, mas a causa de Deus é nobre, a causa de Deus é importante, a causa de Deus não envolve uma pessoa só, a causa de Deus envolve o mundo inteiro, sempre foi assim desde o princípio. Deus não arquitetou um plano para uma pessoa só, Deus arquitetou um plano, e nesse plano de fé, eu e você estamos incluídos. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus? Talvez Abraão não tinha noção da proporção que a sua fé atingiria no futuro, ele estava vivendo por fé, e por isso dizemos que Abraão é profeta normativo, nós dizemos que Moisés é profeta normativo, nós dizemos que Josué é profeta normativo, porque eles não tinham a ideia de arauto, de falar em nome de Deus, de ser porta-voz de Deus, mas à medida em que Deus ia falando com eles, eles tinham fé para ir colocando em prática, ou seja, Deus falava e eles viviam, Deus falava e eles viviam, e essa é a fé que Deus espera de nós. Você acredita? Quem concorda comigo? Deus fala e a gente coloca em prática, Deus fala e a gente coloca em prática, e assim nós vamos vendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. A gente sempre cobra de Deus, né? Senhor, a Bíblia diz que a tua palavra, ela fala que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável, mas por que não dá nada certo para mim? Está faltando posicionamento, está faltando andar com Deus. Essa é a fé que Deus espera. Ah, mas eu não vi nada acontecer. Não espera ver nada acontecer. Não faça troca, vai andando e obedecendo, vai andando e obedecendo. Senhor, mesmo que eu não ganhar nada, mas eu estou aqui, eu vou fazer. Se o Senhor pedir, eu vou. Se o Senhor mandar, eu vou. Se o Senhor disser, eu faço. E aí Deus vai se alegrando conosco. E à medida em que a gente vai pisando, a gente vai andando, a gente vai colocando a planta do pé debaixo da obediência do Senhor e da sua palavra, Deus vai manifestando o divino no meio do povo natural. Não sei se você acredita nisso, mas eu creio. A palavra nos ensina assim. E aí Deus fala assim: Abraão conhecia a voz do seu Deus. Aqui fica um ponto de meditação para nós nessa noite, né? Será que nós sabemos e conhecemos a voz de Deus? Deus tem as suas maneiras de falar com o seu povo. Com Samuel, quando Deus falou, ele achou que era Eli, porque Deus fala às vezes na voz daquela pessoa que está mais próxima de nós, e a gente às vezes não consegue entender, acha que é coisa natural, mas é divino se manifestando, para que Deus possa se revelar através da nossa vida. E Abraão ouviu a voz de Deus, assim como Samuel, e ele disse: és tu, Eli, que falas comigo? E Eli pela terceira vez entendeu, disse para ele assim: vai para o teu quarto, e quando essa voz te chamar, você vai dizer assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele entendeu que Deus estava falando com o pequeno Samuel, usando a voz que ele conhecia, a voz do sacerdote. Então vou dizer, irmão, se Deus falar com você, não duvide, aceite a voz de Deus. Deus tem as suas maneiras de falar, e quando ele falar, se posicione como Abraão se posicionou, dizendo: eis-me aqui, o que é que o Senhor deseja? Aí o Senhor falou: pega o teu filho, teu único filho, o filho do teu próprio ventre, o filho da promessa, e sai. Como eu disse no princípio, vai e eu vou te mostrar, caminha e eu vou esclarecer as coisas a você. E hoje você está na terra, hoje você recebeu a terra, mas ainda não recebeu a posteridade, ainda não recebeu a promessa da continuidade, a promessa de engrandecimento sobre os homens. E Deus tem as suas formas de trabalhar. E a Bíblia diz que Abraão, atendendo a voz de Deus, o Senhor disse para ele: vai, você vai caminhar e eu vou te mostrar o lugar. Quando você chegar lá, eu vou mostrar o lugar para você. E quando você chegar no lugar, você vai matar o seu filho para mim. Literalmente, você vai fazer isso. Aí alguém pode dizer assim: mas que Deus cruel, mas que Deus tirano, mas que Deus maldoso. Não pare aqui no começo da história. Leia toda ela. Você vai ver que Deus jamais se agradou de sacrifício humano.
A Bíblia vai dizer que Deus nunca quis sangue de seres humanos. O único sangue que Deus desejava era do seu próprio filho. O que Abraão estava fazendo era dar normas culticas. O que Abraão estava fazendo era mostrar uma forma de adoração. E muitas coisas do que a gente faz hoje, a gente talvez acha que veio do nada, do inconsciente, mas não foi. Foi uma rema, foi uma revelação. Foi o que Deus deu da sua palavra para aqueles homens que não tinham muita consciência do divino, mas eles iam fazendo e Deus ia se revelando, eles iam fazendo e Deus ia engrandecendo, eles iam fazendo e Deus ia mostrando o seu poder eficaz na vida daqueles homens. Quem está comigo na mensagem, diga glória a Deus. Aí o Senhor disse para ele, vai? Tá bom, Senhor, eu vou. Tá bom. Quem aqui em sã consciência teria capacidade de pegar o seu único filho e entregar em sacrifício ao Senhor? Alguém aqui teria essa capacidade? Eu peguei o meu netinho no colo essa semana, depois de ter pregado uma mensagem falando sobre o sacrifício de Abraão, e eu olhei para o meu netinho e disse, Senhor, não faz isso comigo não. Não faz isso com meu filho não. Não tenho coragem para isso, eu não tenho essa fé, essa capacidade de entregar. A minha fé ainda é meio vulnerável, é meio volútil. Me ajuda a aumentar a minha fé, mas para isso eu não tenho capacidade não. Mas se o Senhor pedir para mim, eu tenho capacidade de me entregar. Eu me entrego, Senhor. O Senhor me quer, eu sou teu, eu vou. Faz de mim o que o Senhor quiser. E eu acredito que o Senhor se agrada disso. Quem acredita que o Senhor se agrada? E eu estava meditando ali, eu não teria capacidade de fazer o que Abraão fez. Mas ele pegou o menino, pegou o jumento, pegou os servos, preparou o material e foi caminhando em direção ao que Deus tinha desejado. E no meio do caminho, depois de 3 dias de caminhada, ele chegou no Monte Moriá, monte do Senhor, e ele olhou e o Senhor fez ele entender que ali era o local do sacrifício. Quando ele chega no pé do monte, eu encontro aqui 2 profecias, porque a gente em parte fala, Paulo disse, em parte falamos, em parte profetizamos. Vamos repetir? 1, 2, 3. Em parte falamos, em parte, mais alto. Em parte falamos, em parte profetizamos, certo? Em parte é a vida natural, e em parte você verbaliza a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor salta do livro. A palavra do Senhor, a letra, ela vira, ela salta e se transforma em vida, ela se transforma em realidade. Quando você faz essa difusão com a palavra de Deus, se torna um com ela, sabe? Jesus disse, se vocês forem um comigo, com a minha palavra, e eu for um com vocês, se a minha palavra estiver em vós, e vocês estiverem na minha palavra, vocês vão pedir o que quiser, e eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu? E Abraão, ele chegou no monte, e quando chegou no monte, os servos prontamente, normal, o Senhor quer que a gente suba junto? O Senhor quer que a gente ajude a subir esse morro? O Senhor já está velhinho, né? O Senhor não quer que a gente vá junto? Olha o que Abraão falou, preste atenção. Abraão olhou para os servos e disse assim, vocês fiquem aqui no pé do monte, eu e o menino vamos subir ali para adorar, e depois voltaremos para junto de vós. Minha gente, por favor, Abraão estava mentindo para eles? Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. Deus tinha pedido o seu filho em sacrifício. Então Abraão estava mentindo para os servos? Não. Abraão estava vendo a resposta pela fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo de número 11, ali a sequência da galeria dos heróis da fé, alguns vão dizer que foi Paulo, outros não acreditam que foi Paulo que escreveu, mas enfim, está ali na galeria dos heróis da fé dizendo que Abraão, no final do capítulo, de número 11, está dizendo assim, Abraão, ele teve tanta fé em Deus, que ele acreditava, que se ele imolasse, chegasse ao ponto de matar o seu filho, e ele chegasse ao ponto de acender o fogo para queimar a carne de Isaque, e se transformasse em cinzas, ele tinha fé que Deus tinha poder de fazer Isaque ressurgir das cinzas. Lembra chora mandarai. Eu sinto a graça do Eterno aqui, para mim isso é fé. Você acreditar, ele não tinha uma fagulha dessa manifestação da ressurreição dos mortos, mas por fé Abraão
sem ter a consciência que nós temos dessa fé, de um Cristo que ressuscitou a Lázaro, de um Cristo que ressuscitou uma menina, ressuscitou um menino no caminho do seu enterro. Ele acreditava que o seu Isaque, o seu filho da promessa, que ele entregaria em cima do altar, derramaria o sangue dele e queimaria a carne dele para não sobrar nada. Deus faria Isaque ressurgir das cinzas. Então ele profetizou e dizia: eu e o menino subiremos para adorar e depois voltaremos para junto de vocês. Eu não quero usurpar a fé dos senhores. Todo mundo fala que tem fé, mas a fé para se entregar, a fé para se oferecer, a fé para se colocar à disposição de Deus, para cumprir a sua palavra, para viver a palavra na íntegra. Quando você vai vivendo a palavra na íntegra, você vai falando e Deus vai fazendo. Você vai falando o que é em partes, e o que é em partes às vezes vai sendo aniquilado, porque Deus vai agindo em você. Quando você aceitou Jesus, você pode até não ser cheio do Espírito Santo, porque ainda não foi dotado dos dons espirituais, do revestimento. Mas quando você aceitou Jesus, Jesus não entrou sozinho, a Trindade entrou em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em você. Você é casa, você é morada, você é templo. Você vai andando e Jesus vai andando com você. Você vai andando, o Espírito Santo vai andando com você. Você vai andando e o Espírito Santo vai agindo em você. E quando você abre o coração para Jesus fazer o que Ele quer através de você, não é você, é Ele em você. E quando você dá essa liberdade para Ele agir em você, irmão, não existe limites para o poder do Senhor em nós. Eu li ontem para a igreja, ali, falando sobre Lucas capítulo 2, capítulo 1, falando sobre a parte de Maria, que ela duvidou talvez, né? Ela disse: como vai ser feito isso, Senhor? Eu sou virgem ainda, eu não conheci José está velhinho, eu não sei se ele vai conseguir atingir essa meta não. Aí o Senhor falou para ela: o que vai ser feito com você não é da carne, o que vai ser feito com você é do Espírito. A sombra do Espírito te cobrirá e você vai gerar o Filho de Deus no seu ventre, e ele será uma luz para as nações. Fé para obedecer, fé para receber a promessa e deixar ela fluir através de você. A Bíblia vai dizer que Abraão profetizou isso, e foi até a última consequência. Ele subiu ao monte do Senhor, os servos ficaram embaixo, e no caminhar em direção, por isso eu digo, né? Isaque não era aquele menininho frágil, fraco como a gente pensa. Isaque podia se defender do pai dele. Você acha que não? O velhinho subindo o monte, ele dava um tabefe no Abraão, Abraão caía, ele fugia correndo. Que tu quer me matar, seu velho doido? Eu não vou aceitar isso aí não. Então eu também vejo que em Isaque havia fé para se submeter à vontade de Deus através da vida do seu pai. Talvez ele não entendesse muito o que estava acontecendo, mas ele foi testando o seu pai, ele foi fazendo perguntas ao seu pai. Ele disse: pai, eu estou vendo que nós preparamos aqui a lenha, está rachada. Eu vejo que aqui nós temos o fogo, e o senhor está com um baita cutelo na mão, e algumas vezes eu fui com o senhor para o sacrifício, preparamos o altar, e tem alguma coisa diferente, papai? O senhor não está levando o cordeiro para o sacrifício dessa vez, o que é que está acontecendo? E aí Abraão pela segunda vez profetiza. Ele olha para o Isaque e diz assim: o cordeiro, filho meu, para si Deus proverá. Isaque descansou nessa palavra. Tá bom, papai, eu acredito no senhor. O senhor foi chamado por Deus, o senhor tem uma palavra de Deus na sua vida, eu acredito. E quando chegou lá em cima, eu fico tentando imaginar a fidelidade, a obediência desse menino, sabe? O pai diz assim: me dá a sua mão. Ele dá as mãos, amarra as mãos do menino. Ele fala assim: meu filho, eu já estou velhinho, eu não posso te botar em cima do altar, deita aí. Ele deita em cima do altar. Deixa eu amarrar os seus pés. Ele amarra o pé, e eu imagino que a lágrima rolava, porque Isaque já estava entendendo o que estava acontecendo. Isaque não era bobo, ele estava percebendo o que Deus estava fazendo através do seu pai, e eu imagino a dor do coração de Abraão, mas por fé ele estava obedecendo. Quem é que quer matar o seu único filho em sacrifício a Deus? Quando ele levanta para cravar o cutelo, ou vamos dizer, o ato do sacrifício não era
enfiar a faca no coração, mas era cortar a jugular do pescoço, derramar o sangue sobre o altar, e o sangue esvaía ali, e Deus recebia aquele sacrifício do animal para cobrir o pecado. Então vamos entender que na questão aqui do sacrifício, quando Abraão pega o cutelo e ele chega ao lado do pescoço do menino, para cortar a jugular, e ele fecha os olhos e diz, vai ser feito, eu vou obedecer, o Senhor pediu, não vou contrariar a sua vontade. E ele vai chegando a faca. Quando ele pega o pescoço do menino e deita para o lado, quem aqui já degolou um bichinho sabe como é que funciona, né? Uma galinha, pelo menos, né? Você pega o pescocinho da bichinha, leva para o lado aqui, né? E o sangue veio para não sufocar. Deus não queria sangue sufocado. E aí estava preparado o altar para o sacrifício. E o menino ali, obedientezinho à voz do seu pai. Papai vai me matar, papai vai me matar. O velhinho vai me matar, mas eu não vou fazer nada. Ele sabe o que ele está fazendo, eu vou obedecer à voz do meu pai. Meu pai disse que sabe o que está fazendo, ele disse que o cordeiro Deus vai prover, então eu vou deitar aqui, eu vou deixar ele me amarrar, eu vou deixar ele fazer, e que seja feita a vontade do Senhor. Quando ele vai para os fatos finais, a voz do Senhor, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, não faças isso. Ufa. Às vezes a gente profetiza, mas não está muito acreditando no que está falando, né? Às vezes a gente fala que está acreditando, mas não está muito acreditando, até ver Deus fazer, não é verdade? Abraão ouviu a voz e olhou para trás, e o que ele viu foi um cordeiro, um cabrito preso entre os arbustos, estava preso pelo chifre. Não tinha cordeiro ali. Como é que aquele cordeiro veio parar naquele lugar? Foi a palavra profética. Foi a palavra profética. Fala para quem está do seu lado, diz, foi a palavra profética. Diz, você tem fé para profetizar, você tem fé para acreditar na palavra, verbalizar a palavra do Senhor na sua vida? Quantas palavras têm sido verbalizadas pelos seres humanos? Quantas palavras de dúvidas e de maldição? Quantas incertezas neste mundo atual que a gente está vivendo? Quantas crendices? Quantas filosofias de fés vãs, promíscuas, sem sentido? Eu não estou aqui falando de aquela fé impositiva, que você tem que verbalizar, cruzando os dedos, e ela vai acontecer porque você colocou a fé impositiva, você verbalizou ela. Não, eu estou falando a fé do coração, a fé da predisposição da alma. Não é a fé que você precisa e daí você vai. Não, é a fé que Deus precisa de você e você se posiciona. Deus é quem quer, não é você que pede, não é você que deseja. Deus se apresenta para você e diz, você quer, eu tenho a sua vitória, mas eu quero que você faça algo para mim, e aí você vai fazer e Deus realiza o desejo do seu coração. Deleita o teu coração no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar-se no Senhor? O que é confiar no Senhor? É se jogar nos braços dEle. É você confiar que Ele não vai deixar você cair no chão. Ele vai te sustentar e se cair Ele te levanta. Ele não vai deixar você prostrado. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ao anjo do Senhor dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Ele te segurará nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. E aqui o texto está dizendo que Abraão acreditava. E quando terminou o sacrifício, os dois queimaram o animalzinho sobre o altar, um olhou para o outro satisfeito, glorificaram a Deus e voltaram para casa. Imagina a brabeza de Sara, né? O que é que vocês foram fazer? Eu fui matar Isaac. Você está louco, homem? Você está doido? Com 100 anos de idade, Deus me dá um filho e você vai matar ele? E aí Abraão tem que explicar para Sara, né? Dizer para ela o posicionamento de fé dele. Depois daquele ato, passou-se algum tempo, e a Bíblia diz que Sara morreu, e Deus preparou a continuidade para a posteridade de Isaac. Ele se casou, sofreu um bocado, mas está aí a promessa do Senhor, até hoje é lembrado, e Abraão é colocado como homem de fé. E eu pergunto para os senhores, gente, nós estamos aqui de passagem. É verdade que o Senhor não quer o sofrimento para ninguém, Ele quer o melhor que Ele tem para a nossa vida, mas o problema é que os homens só querem o melhor de Deus, mas não querem Deus.
As pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem o Deus das promessas. E é aí que está a grande diferença. O Senhor pode nos curar? Pode nos curar. O Senhor pode abrir porta? Pode abrir porta. Nós estamos numa campanha de 30 dias de oração, oramos 18 dias na igreja, estamos orando mais 12 dias no monte da oração, levando o pedido dos irmãos, uma carta que eles fizeram para Deus. Aí as pessoas falam assim, às vezes, pastor, o senhor está orando para quê? Parece que o senhor está se achando lá no monte, está querendo se achar. Eu falei para o indivíduo, ele disse assim, meu filho, por que você não se acha que nem eu? Se acha que nem eu? Porque ninguém ora, quando alguém resolve orar, daí está se achando. Então, se você orar, você para de cuidar da minha vida, pelo menos se eu não receber nada de Deus, mas eu estou orando. Então se levanta, faça como eu, vai para o monte da oração, vai buscar o Senhor. Se não quer no monte, ora na sua casa. Se não quer orar na sua casa, tranca no seu quarto, enfim. Mas busque a presença do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Aí eu falei para os irmãos, Deus vai responder o propósito da sua fé. Aí tem gente que curva assim, torce o beiço. Essa semana está chovendo ligação, os irmãos me procurando. Tem gente chegando com chave de carro lá na igreja. Eu não falei que era para pedir chave de carro, só falei que eu ia orar. Eles escreveram que eles precisavam de Deus. E tem gente chegando lá, pastor, está aqui a minha chave. Ó, pastor, eu escrevi a carta e Deus me deu a vitória. O Senhor foi para a oração e eu comecei a orar junto. Eu me posicionei de acordo com aquilo que Deus deu para o Senhor na palavra. E eu acreditei e estou recebendo. Pessoas que estavam com câncer, estava emagrecendo ali, irmão, definhando, sabe? Um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, não sei o que está acontecendo, ora por mim. Eu fui para o médico essa semana e o médico falou que eu estou com câncer, ele só não sabe aonde. E eu estou fazendo um monte de exame, preocupado, chorou. Eu sou servo de Deus, eu vou à igreja, eu faço a vontade do Senhor, eu sou dizimista. Eu disse, fica tranquilo, meu filho. Os filhos de Deus fiéis também sofrem. Deus também prova, Deus também tenta, como tentou Abraão. E agora? O que é a fé? É você achar que Deus não vai permitir você ter essa enfermidade? Não, isso não é fé. Porque tem pessoa que acha que fé é negar a realidade. É você receber a sentença do médico e você cruzar os dedos e dizer, eu não estou com câncer, eu não estou com câncer. Isso é mentira, não tenta mentir para você. O médico diz que você está com câncer, agora é a hora de você testar a sua fé em Deus. Eu estou com câncer, mas agora eu vou acreditar no agir de Deus na minha vida. Se Ele quiser me curar, vai ser para a glória dEle. Se Ele quiser levar, também vai ser para a glória dEle. Mas que seja feito a sua vontade. O irmão começou a orar conosco. Ele chegou lá no monte e falou assim, irmãos, eu não sei mais o que eu vou fazer. Comecei a engordar de novo. O médico examinou de cima a baixo, me virou de frente, de trás, me fez exame de tudo quanto é tipo, endoscopia, colonoscopia, me fez exame de sangue, me fez exame de tudo. Eu não tenho nada, eu estou perfeito. E eu perguntei para ele, o que é que você escreveu para Deus naquela carta? Ele disse, Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou me entregar para fazer aquilo que eu prometi e eu não fiz para o Senhor. E aí, meu filho? Qual vai ser o seu posicionamento diante de Deus? Se coloque de pé, por gentileza. Fé para ganhar todo mundo tem. Sim ou não? E qual é a fé que permeia o seu coração? Você tem fé para se entregar? Para se colocar à disposição do Senhor? Da sua obra? Não é que Deus quer que você sacrifique, não precisa sacrificar. Ele já sacrificou o seu filho por nós. Quando quando Abraão tira o Isaac do altar e coloca o cordeiro que Deus proveu para ele, aquilo ali estava tipificando Cristo. Estava dizendo o seguinte, você não vai ter que matar o seu filho, mas eu vou ter que matar o meu no lugar da humanidade. Então, o cordeiro de Deus que João viu, no capítulo de número 3, versículo 29 do Evangelho de João, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o substituto que estava lá no Monte Moriá. Deus provendo através da fé. Você acredita que Deus pode prover a você através da fé? Curve a sua cabeça neste momento. Que essa palavra possa gerar uma verdadeira fé em você. Não uma fé para ganhar, mas uma fé para entregar. Você vai entregando, aleluia, eu sinto graça de Deus no que eu estou dizendo. E Deus vai fazendo por você. Você vai vivendo e Deus vai realizando pela sua vida. Então fale com Deus agora.
Não é o pastor Odair não tem poder de fazer nada por você, eu só posso verbalizar a palavra, e é pela palavra que a fé vem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, fale com o teu Deus agora, coloque a sua causa, coloque a sua necessidade. Nós vamos orar pela Andréia, mãe do irmão Anderson, que está com enfermidade na perna. Mais alguém tem alguma necessidade? Manifeste as suas mãos agora, creia que o Senhor vai de encontro de você, creia que o Senhor vai visitar essa pessoa, aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai, no nome santo e bendito de Jesus, depois dessa palavra pregada, Senhor, eu acredito de todo o meu coração, não existe impossível para o Senhor, e também não existe distância para a sua operação. Nós somos pequenos, Senhor, e a nossa fé é pequena, mas nós acreditamos que o Senhor pode aumentar a nossa fé. Nós não temos talvez a capacidade de dar o Isaac para o Senhor, mas nós temos a capacidade de crer e se doar ao Senhor, e viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos ser mais próximos do Senhor, nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, nós queremos subir ao monte do Senhor, o monte do Deus proverá. Senhor, nós não queremos viver mais por vista, nós queremos viver por fé, acreditando no teu agir, e de glória em glória, nós ver o Senhor se manifestar em nossa vida. Nós somos tua casa, nós somos teu templo, nós somos tua habitação. Tudo que acontecia com os patriarcas era estereótipo, era do lado de fora. Agora, Senhor, o que acontece com nós não é do lado de fora, é do lado de dentro. O Senhor trabalha de dentro para fora. Ficou mais fácil, Senhor, e nós acreditamos que o Senhor tem liberdade, e nós damos essa liberdade para o Senhor agir. Então nós oramos, Senhor, pelas necessidades, nós entregamos as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades, crendo que o Senhor é poderoso para agir e nos dar a vitória, no nome do Senhor.